Salve, salve, senhoras e senhores! Estamos de volta com o VPcast, uma conversa com quem faz o país girar. E ele chegou de novo, mais uma vez atrasado. Guilherme Campione, seja muito bem-vindo. Estamos de volta, cara. Tava de férias, né? Ótimo dia, pessoal do VPcast. Curitiba, pra quem não conhece, quando chove o trânsito trava. E faz parte porque realmente a nossa vida é uma loucura. Mas é um prazer estar aqui novamente, voltar a tocar esse projeto junto com o Felipe, que eu acho que é algo que vem mudando a vida de muitos empresários aí através da Via Permuta. Então, ótima tarde, ótima noite e um bom dia para quem está assistindo. Bora pra cima. Gente, hoje nós estamos com dois convidados aqui, um casal empreendedor, casal querido que eu conheci acho que faz um pouco mais de 30 dias e assim, me parece que eles venderam algumas coisinhas aqui dentro da Via Permuta, uns 2, 3 produtos aí já dentro da Via Permuta, né? Vamos contar um pouquinho da história deles. E pensa no casal querido, gente, que sensacional mesmo. E quero dar muito boas-vindas pro Bruno, primeiramente. Seja muito bem-vindo, Bruno. Ô, Felipe, bom dia, boa tarde, boa noite para quem tá vendo aí. Não, é um prazer estar aqui com vocês, a gente já tem acompanhado, a Via Permuta tem sido algo novo na nossa fase aí, e vai ser um prazer estar conversando aqui, espero que possa extrair o melhor da gente aqui. Excelente. E pessoal, hoje nós temos também a esposa dele, a Débora, né? Seja muito bem-vinda, Débora. Muito obrigada pelo convite, obrigada pela oportunidade. A gente está bem feliz em estar aqui e poder compartilhar um pouquinho aí da nossa experiência nesses 30 dias na VP. Tudo isso já? Tudo isso. Eu ia perguntar quantos meses já você tá, né? Parece que faz um tempão já. Pois é. Que legal, que legal. Gente, então deixa eu falar pra vocês aqui qual que é o objetivo desse bate-papo, tá? É que seja uma conversa, inclusive, bem informal, onde a gente vai conhecer um pouquinho da história de vocês, a gente vai falar um pouquinho sobre a Via Permuta, nós vamos falar, mas principalmente entender os desafios, né? Por isso que se chama uma conversa com quem faz o país girar. Porque, de fato, empreender no Brasil é um ambiente bem hostil, não é, né? Não tem incentivo nenhum. Então a gente vai entender um pouquinho da história de vocês como empreendedores, processo de vendas de vocês, as dificuldades, se a Via Permuta tem ajudado, se não, e a gente vai discorrer de uma maneira bem tranquila e bem leve. Beleza, gente? Beleza. Então vamos lá. Primeira pergunta. Quanto tempo que vocês empreendem e por que vocês decidiram empreender? Deixa a Débora começar, ela é mais velha empreendendo. Na verdade, eu empreendo desde os meus 22 anos, já faz pelo menos uns 15 anos aí. Caramba, cara, agora me pegou, porque eu tenho mais ou menos essa idade, eu tô bem acabadinho. Eles estão Na verdade, eu trabalhava com carteira registrada e aí eu tive o meu primeiro filho, o Gustavo. E eu trabalhando demais, muito mesmo. Percebi que eu tava muito ausente, né? Saía de casa, ele tava dormindo, voltava, ele tava dormindo. E aí eu senti a necessidade de estar fazendo algo em casa. E aí eu comecei a fazer, na época eram lembrancinhas, né? E aí eu comecei a trabalhar com aquilo, fiz pra festa de 1 ano dele, foi um sucesso. E aí todo mundo começou, você faz pra vender? E eu fiquei pensando, acho que eu vou arriscar nesse negócio. Isso há quanto tempo atrás? Há 15 anos atrás. 15 anos. Legal. E aí eu comecei e fui... a gente comprou um computador, uma impressora e começamos a fazer... Eu, né? Na época eu trabalhava sozinha nisso. Pedi demissão do meu serviço e fui trabalhar em casa. Não tinha muita ideia de ganhar dinheiro na época. Eu só queria, né, ter o meu troquinho, como eu falava. Mas aí foi crescendo, o pessoal foi conhecendo a gente, né? E eu fui gostando desse negócio. Aí há uns 2 anos, mais ou menos, a gente... o Bruno entrou nessa jornada comigo de cabeça. E aí a gente migrou pra Brindela, né? Antigamente era Ponto Rosa. Era coisinhas mais papelaria fofa, coisinha de festa. Hoje a gente trabalha com empresas, né? São brindes corporativos. Que legal. Mas eu quis trazer um pouco daquela minha ideia de carinho, né? Que a gente tinha em cada lembrancinha pros brindes, pros presentes que a gente faz, entendendo a necessidade do nosso cliente e também, hoje, né, das empresas que nos contratam. Entendi. Mas assim, quando você decidiu sair da CLT ali, né, normalmente familiares, amigos, até mesmo o esposo não incentiva muito, né, porque você não tem mais aquela segurança que você vai receber no final do mês, que vai ter 13º, vai ter férias. Como é que foi o desafio de você falar assim, poxa, eu vou empreender, não sei se vai dar certo, o que eu preciso fazer para dar certo, e como é que foi esses primeiros meses ou talvez anos quando você decidiu empreender?
Então, assim, pra mim foi... Eu não posso reclamar dessa parte, porque eu tenho o maior incentivador da minha vida do meu lado, né? Nossa. Aí, Ele sempre me incentivou em tudo. Toda a ideia que eu falava, ele, não, vai pra cima. Ele acreditava muito mais em mim do que eu mesmo, sabe? Que legal. E assim, eu vim de uma família que... Não dá pra dizer que eram empreendedores, assim, sabe? Mas que trabalhavam sempre por conta, né? Minha mãe era diarista, meu pai era pedreiro. Então, minha mãe ainda trabalhava de carteira assinada, mas a gente cresceu meio que se virando. Então, qualquer coisa que a gente souber fazer pra ganhar dinheiro, a gente vai conseguir e vamos dar um jeito. Então, foi difícil pra mim, porque eu comecei a trabalhar muito cedo e sair de uma coisa segura foi, sim, um desafio. Mas eu tive muito, muito incentivo. Minha irmã tinha uma loja também de artesanatos, então eu fiz um mostruário, levei na loja dela, ela divulgou o meu produto, então eu consegui bastante cliente de começo, então foi interessante, assim. Apesar porque quando você trabalha de CLT para você ir empreender, é um mundo diferente. Você tem que pensar diferente, você tem que olhar as coisas diferente, não é como você trabalha de funcionário. Então, você tem que pensar fora da caixa mesmo. Você comentou um negócio que você teve outras pessoas da parte do PJ que te ajudaram a expandir o teu negócio, dando ferramentas para você apresentar, né? Isso eu acho que faz muita diferença hoje no famoso network real, né? De pessoas que, de uma forma mais interessante do que interesseira, ajudam outros empresários a propagar aquele negócio de uma forma que sem ganhar nada. Eu acho que é exatamente isso hoje que a Via Permuta traz para nós, né? Exatamente. Ela traz exatamente isso, essa parceria. Lógico, não é uma ONG, tudo tem uma troca, mas eu comprando de você e divulgando, eu acho tão legal isso dentro do grupo. Você fala sobre experimentação sempre, né? Muito, muito. Como é que eu vou saber se o teu produto é bom se eu não tiver acesso ou não experimentar? Sim. E é legal o que você falou, que quando a gente vem para empreender, que a gente faz essa transição, essa virada de chave, a gente não faz sozinho. Quem acha que vai fazer sozinho porque é o dono da técnica, o dono do manuseio, não adianta, a gente precisa de pessoas. Exatamente. E hoje eu falo pela Via Permuta ou vários outros grupos aí que são networks reais, né? A gente consegue ter algo mais palpável. Cara, eu sei que se eu fizer uma parceria com o Brunão hoje, cara, eu sei que vai ser algo genuíno. Nós vamos se ajudar, um vai consumir o produto do outro, mas propaganda ali, vendedores indiretos, né? Eu acho que isso faz o negócio acontecer. Deixa eu fazer uma pergunta. Você vai fazer uma pergunta para você, Bruno, depois fazer uma pergunta para o Guilherme. Normalmente, quando a gente recebe uma pessoa aqui, empresários, a maioria das pessoas que eu faço entrevista para serem aprovados, né, avaliados para entrarem na Via Permuta, normalmente são casais. Assim, cara, acho que talvez 90% é casal, ou às vezes quem não é casal é porque não tá casado ali, tá tentando, né, tá começando a vida e tal. E ela falou que você foi um dos maiores incentivadores, né, para ela empreender, para ela tocar o negócio dela, você foi o que mais acreditou. O que eu te pergunto? Qual a importância de um casal alinhado para que o teu negócio dê certo? Como que você vê esse casamento? Porque um casamento, né, que é um empreendimento também, que você já é uma sociedade. Já é uma sociedade, né? É uma sociedade para a vida, que não deve nem ter contrato, deve ter aliança, né? Mas é voltado para os negócios. Qual que é a importância de cada um tá ali sabendo o papel e esse incentivo, essa rede de apoio que a nossa diretoria sempre fala, né? Pô, se eu não conseguir vender para dentro de casa, você acha que eu vou conseguir vender para fora? Olha, eu, na minha visão sempre de marido, eu sempre incentivei a Débora porque eu sempre... Mas deixa eu só falar uma coisa, encerrando aqui o assunto ali. Às vezes o empresário de fora vai mais acreditar em você do que os de próprio dentro de casa. Você pode conhecer um empresário, passar a tua ideia para ele e ele falar para você assim, eu vou colocar milhões em você. Daí você fala, mas eu... Sim, eu acredito nessa ideia. E para dentro de casa, às vezes, as pessoas mal te ajudam. Então, é um ciclo que a gente vive que não deveria acontecer. Deveria ser o familiar
olhar e falar assim, Felipe, eu acredito em você. Se você cair, eu vou te levantar. Sim. Entendeu? Essa história que a gente passou, a Débora não falou, mas o meu pai falava. Meu pai falava assim, será que essas coisinhas da Débora vai dar certo, Bruno? O pessoal fala, esse negócio de permuta aí, Felipe. Vai dar certo? Será que as coisinhas da Débora vai dar certo? Veja lá. E eu posso falar com todo o coração que por muitas vezes quem sustentou e quem trouxe alimento pra dentro da nossa casa foi a Débora. Olha aí, ó. Sabe? E eu não me tira nenhum... Não te rebaixa, não né? me rebaixa, porque eu sempre fui o maior incentivador dela. Boa. Quando eu tenho uma visão de casamento assim, os dois têm que pegar na mão e andar junto, lado a lado. Porque se eu segurar ela, eu vou atrasar a vida dela e vou atrasar a minha vida. Exatamente. Então é mais fácil nós estar lado a lado. E se eu ver que ela tá andando mais rápido que eu impulsionar ela vai ter força suficiente para me levar e levar meus filhos. Exatamente. Agora, se eu segurar, eu vejo isso em muita família. A gente vê, assim, mulheres que são empreendedoras e o marido, não, você não vai. Não, quem sustenta sou eu. A gente já mudou. Cristo não mudou, mas nós mudamos. Então, essa mentalidade é totalmente diferente, sabe? Então, eu vejo que... Eu sempre falei pra Débora, eu acredito em você, Débora. A Débora, mas a gente não consegue. Eu lembro quando ela falou que a gente comprou o primeiro computador, e não sei se vai chegar aqui, mas ela... A nossa casa da nossa rua parece que sempre foi a sorteada para entrarem os ladrões. E eu lembro que levaram o computador dela. Caramba. E ela entrou em desespero. E eu falei, Débora, peraí, vamos comprar ela? Não, a gente não tem condição. Eu falei, a gente vai comprar. Você tem potencial. E foi onde que a gente comprou as coisas dela, melhorou a empresa dela. E sempre foi assim. Ela falava, não, Bruno, não é o momento. Eu falo, não você tem potencial. Você vai longe, Débora. Então, tipo assim, eu acho que é um pouco fruto do espírito que a gente tem dentro da gente, sabe? E eu vejo dessa forma. Veio um pouco dentro da minha família. O meu pai e minha mãe se separaram com 15 anos. E meu pai sempre foi um cara muito trabalhador, mas minha mãe também foi uma mulher que trabalhou, sustentou, e por muitas vezes meu pai, quando entrou no meio da política, ele viajava muito o Paraná inteiro, e quem sustentava a nossa casa era a minha mãe. Então eu coloquei dentro do meu coração que o que o meu pai fez de bom, eu ia replicar, mas o que ele fez que não foi bom, eu ia mudar. E então eu trouxe isso pra dentro de mim. Então eu olho pra Débora e às vezes eu brinco, e eu falo, Débora, vai chegar o momento que você vai sustentar a nossa casa e eu vou cuidar da casa. E isso não vai tirar a minha masculinidade. Está tudo bem, eu falei pro Guilherme isso lá, né? Lógico. E está tudo bem, Tá porque ótimo. se ela tem mais potencial que eu, Com certeza. eu tenho que alavancar ela, eu tenho que jogar ela pra cima. Essa ideia que ela colocou que há 2 anos atrás nós mudamos a empresa, eu já vinha falando pra ela, Débora, sai dessa, tá te estressando demais, porque eu entendo lá dela, não é fácil trabalhar com mulher, sabe? E quando eu falo assim, eu não tô... Não é fácil ter uma mulher. Imagine trabalhar com sabe? várias mulheres todos os dias. Eu não tô discriminando as mulheres, mas no sentido de não é fácil trabalhar com mulher, no sentido assim, a mulher é delicada. Então, ela olha... Né? E daí eu lembro dela, ela se estressava porque tava tudo pronto, a mulher mandava mensagem. Eu pensei em mudar isso. Ah, Débora, meu Deus. Mas eu vou te falar, viu, Bruno? Isso aí não é essa mulher, não. Porque, olha, a gente tá feito o negócio pronto. O cliente vem e muda. O Diego que deve sofrer, né? Não, tá essa edição aqui. Não, mais um cortezinho aqui, mais um efeitinho aqui. Mas o que o Bruno comentou é muito importante. Acho que essa mente limitante, que a gente chama, dentro de um comercial, de achar que eu preciso ser o provedor, colocando tudo dentro de casa, e deixando a minha esposa ou deixando a companheira de abaixo do meu guarda-chuva. E por quê? Né? Cristo nos ensina o quê? Anda no lado. É lado a lado. É lado a lado. E eu achei muito legal a tua posição, Bruno, porque você empreender hoje não é fácil. Isso. O Felipe fala isso todo o nosso encontro, empreender não é uma coisa assim que você vai ter tranquilidade. Muito pelo contrário. Só que os frutos criados ali é muito grande. E por que não a companheira crescer e ser impulsionada? Eu gostei muito da palavra impulsionada, né? E essa não é mudança empurrar, foi justamente isso. Eu olhando de fora, trabalhei um bom tempo como CLT, encerrei minha carreira e entrei para empreender com meus irmãos.
E eu olhava ela se desgastando e eu falava, Débora, você tem potencial para mais. Você tem potencial para mais. E foi onde a gente deu o start e ela abriu mão de uma boa carreira ali que já tava... Eu lembro de clientes da Débora há 8, 9 anos com ela. Fez chá revelação, fez aniversário, maternidade, fez quando a família vai visitar o bebê na casa, que daí dá uma lembrancinha, fez o primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, quarto ano, vinha o segundo filho. Então assim, ela tava sendo conhecida, mas isso desgastava ela, e eu falei, você não pode se limitar a isso, mais gente tem que conhecer o trabalho. E vindo para Via Permuta foi onde que a gente abriu nossos olhos também, porque, que nem eu falei esse dia para ela, eu falei, quando você imaginou que você ia mandar uma encomenda para Goiás, para Uberaba, para Minas Gerais? Não acredito, tudo isso em 30 dias. Era chato, 30 dias, Rapaz. sabe? Então eu falei para ela, imagina aonde mais a gente pode chegar. Então esse sempre foi o nosso casamento, apesar de não ser o marido perfeito, mas sempre coloquei o marido que sempre vai tá do lado e vai impulsionar quando for necessário. Débora, deixa eu fazer uma pergunta. Você foi CLT e hoje é empreendedora. Para você, qual que é a principal diferença de mentalidade, o jeito de pensar de um funcionário e de um empreendedor? Boa. Agora eu quero ver, Débora. Na verdade, eu posso dizer que quando eu saí de CLT, eu não mudei minha cabeça de início. Eu posso dizer com sinceridade que faz pouco tempo, talvez uns 3, 4 anos que eu comecei a pensar mais longe, né? Quando você é CLT, você se preocupa com o teu, né? Você vai fazer isso, você tem aquilo, você não tá preocupado se o teu chefe tá ganhando, se o teu chefe não tá, você tá preocupado se vai cair o teu salário no 5º dia útil. Deu o horário. Exatamente. Viver outro mundo. Eu sempre fui muito, muito comprometida, então assim... a gente teve muitos motivos de briga porque eu me comprometia mais do que eu podia às vezes. E eu sempre falei, poxa, se eu consigo fazer tudo isso pros outros, eu posso fazer pra mim e ganhar o meu dinheirinho. Na época, eu não tinha ideia de crescimento. Eu tinha a cabeça muito limitada. Eu pensei, eu vou trabalhar em casa, vou ganhar só um pouquinho pra mim suprir as minhas necessidades e tá bom. A gente prezava por qualidade de vida. A gente queria ter qualidade de vida. Porque a gente trabalha perto de casa, veja bem, a gente pode trabalhar em casa. E sempre tive escritório dentro de casa, faz pouco mais de 2 anos que eu saí de dentro de casa. E aí, porque a gente tem que ter qualidade de vida, poder levar os filhos, né? Minha cabeça era essa, né? Se eu vou ser empreendedora pra ter qualidade de vida. Mas aí chega numa altura que você percebe que não tem como ter qualidade de vida sem dinheiro. E acho que foi aí que eu... É bem rapidinho de perceber isso, né? Uma semana você já percebe. É difícil, porque não tem como você... poxa, eu posso parar... Que nem eu falava assim, eu tenho flexibilidade. Eu gosto de trabalhar em casa pra mim ter flexibilidade. Aí passava a Débora trabalhando 3 dias seguidos a madrugada inteira pra atender as clientes, porque eu quis ir no shopping de tarde com meu filho, porque eu achava que aquilo era qualidade de vida. E não era. E aí eu falei, não, tá na hora da gente começar a ganhar dinheiro nisso. Mas eu demorei a perceber que não dependia só de mim. Eu achava que eu ia conseguir, que eu ia dar conta, que eu ia cuidar das redes sociais, que eu ia vender, que eu ia atender o cliente, que ia produzir. E aí quando o Bruno chegou, ele falou pra mim assim, você precisa soltar. Soltar as coisas da tua mão, porque senão a gente não vai crescer. E aí foi que eu comecei a enxergar como empreendedora, que se pra gente crescer, a gente precisa... ter pessoas trabalhando, ter pessoas te ajudando, ter contatos de negócio, ter contatos com o teu próprio concorrente. Você acha, meu concorrente vai roubar meu cliente, mas tem mercado pra todo mundo. Fato. Então, você abre muito a cabeça, coisa que, quando você é CLT, você não tem essas preocupações, mas você também não tem essa visão. Não tem essa visão. Pensando não tem numa esse crescimento de ganho, né? Sim. E olha só, pensando numa linha do tempo, o que eu pensei aqui, eu entendi na tua fala, Débora, que antes de você se tornar empreendedora, você deixa de ser funcionário para alguém para ser
o teu próprio funcionário. Sim. Você vira funcionário de você mesmo. Sim. Eu Que presa. é a empresa funcionário de você mesmo, que você, na verdade, não mudou muita coisa, mas a diferença é que você trabalha para você mesmo, você é teu próprio empregado, Sim. né? E aí depois, conforme você vai evoluindo, você vai entendendo, poxa, eu preciso ser uma empreendedora. Porque eu acho que um dos maiores dilemas do empresário, principalmente eu converso, né, o Guilherme também conversa, vocês também trabalham com B2B, é o seguinte, ou ele trabalha bastante, e aí tem dinheiro, mas não tem tempo de gastar, ou ele tem tempo livre, mas não tem dinheiro para usar o tempo livre, né? E ele falou, cara, o que eu faço, né? Por isso também que é bem importante o modelo de negócio, E né? tem o terceiro, né? Que estamos vivendo aí. Você trabalha bastante, não tem tempo e não tem dinheiro. Eu acho que esse é o... Esse foi incluído agora. Esse é o gourmetizado, né? É o 2.0, né? Esse é pelo governo que a gente vive. Né? Mas assim, inclusive, eu acho que um desafio, você sempre que dá esse... Nosso podcast dá tudo errado, cara. Não tem... acho que o Diego lá pra cortar lá, meu Deus do céu. Mas é um desafio do empresário, né, cara? Porque ele acorda e ele não sabe se o governo vai mudar as taxas, se daqui a pouco você vai passar o Pix, já vai debitar ali o imposto do teu faturamento. Não tem muito incentivo, né? É um ambiente que se fala assim, cara, se eu andar sozinho, igual, não lembro quem falou aqui, ou se eu andar sozinho, e é um erro que grande parte dos empresários cometem, andam sozinho pensando, não, eu vou fazer na força do braço aqui, e ele... E não tem delegam, né? força. Eu vejo essa questão, a gente brincou tudo, mas é muito sério isso, quando a gente vira empreendedor, a gente ter tempo para a família, né? Tempo de qualidade para nós, até mesmo para fazer uma atividade física, para você. E hoje tudo custa, né, Bruno? Hoje você vira pro lado, você tá gastando. Você acorda de manhã, ligou a luz, já tá gastando, né? Você ligou o chuveiro, tá gastando. O que eu vejo hoje? Até na própria funil de vendas mesmo, que a gente faz a estruturação comercial, é a tal da previsibilidade, né? Através de atitudes, cadências de atividade, você consegue ter uma certa previsibilidade, tanto quanto numa prospecção e tanto quanto numa taxa de conversão. Eu acho que o empresário hoje ele tem que entender muito mais do dia a dia dele do que do mês, né? Eu fui criado numa questão assim, bom, esse mês eu tenho a meta, vamos buscar a meta. Mas você tá olhando o mês, começa a olhar o dia, o turno, a hora. Por quê? Como você é empreendedor, você faz tudo. Você bate escanteio, você bate, né, no início, porque você não tem investimento para trazer pessoas. Eu acho que o ponto principal é isso, é entender qual atividade diária, dentro de uma meta de atividades, de uma cadência, que você consegue controlar isso e fazer. Cara, a minha meta do mês é 100 mil, eu vou ramificar em números. Tá, mas para eu chegar nos números, qual que é a atividade? E isso a gente monta dentro de uma estratégia, que é isso que faz o negócio acontecer. Se eu tenho 2 horas do meu dia dentro de uma meta para deixar e dar atenção em algo extra à empresa, isso tem que ser pautado dentro de uma estratégia. Exato. Porque se a gente entrar hoje num looping, eu não sei vocês, mas e até bíblico isso, né? Os últimos dias serão mais rápidos, mais encurtados, tem uma coisa assim. É isso mesmo. Gente, eu não sei vocês, mas hoje se você levantar, começar a operacionar algo 7 horas da manhã, já não tá tendo muito tempo de fazer as coisas. É verdade. Você comentou, Débora, em relação à madrugada dentro para fazer as coisas, né? Você pode ter certeza, se tivesse tido uma organização de horário mais em meta, você ia falar, ia faltar tempo. Sim. Porque os nossos dias hoje estão muito corridos. Eu falo muito isso, Felipe, em relação à rotina comercial. O empresário hoje, ele olha só o final, o resultado. E não começa a olhar o básico, que é o quê? Todo dia, o que eu tenho que fazer? Processo. E colocar isso dentro de um processo. E aproveitando essa parte comercial, deixa eu perguntar para vocês. Normalmente é um desafio muito grande para o pequeno empreendedor, que, por exemplo, ou você está trabalhando, por exemplo, fazendo os brindes, ou você está prospectando. Não dá para fazer os dois ao mesmo tempo, né? Ou você está produzindo, ou você está respondendo mensagem no WhatsApp, ou está respondendo ligação. Às vezes, só te cortando, o empreendedor, a Débora, pelo jeito que ela é elétrica, ela tá aqui, ó, fazendo lacinho, viu, é 3,50, 10 unidades. Mais ou menos assim, Mais né? ou menos Mais ou menos assim. Ela tá, o pessoal vê ali, ela tá respondendo, responde a gente, daqui a pouco vai pro E celular, fazendo pro os notebook, a máquina rodando. Boa. Mas qual que foi os principais, agora fugiu a palavra, investimentos. Principais investimentos que você fez no começo
pro teu negócio girar. Ah, Felipe, a gente investiu em marketing, a gente investiu em rede social, Boa. a gente investiu num vendedor. Quando você saiu do CLT, né? Começou a crescer. Depois você tava rodando já, né? Porque no Boa. começo não tem muito, né? Mas assim, quando você Tem percebeu, noção, pô, tem que aumentar minhas vendas. Qual foi os principais movimentos, investimentos que vocês fizeram? Então, eu sempre fui muito medrosa para qualquer tipo de investimento. Tanto que o Bruno falou, né? Poxa, roubaram meu computador, e agora o que eu vou fazer? Será que eu, trabalhando, não vou conseguir pagar a parcela de um computador para mim? Tinha a cabeça fechada em relação a isso. E aí, eu sempre gostei muito do certo, né? Se eu não consigo ver, é até difícil, né? Porque pra mim, eu sou cristã, a gente não pra ter fé, mas eu sempre gostei daquilo que eu tinha certeza. E não combina nada com o empreendedor. Não. E aí, eu tinha muito medo de fazer qualquer tipo de investimento, que fosse em marketing, que fosse em maquinário. Tanto que quando eu trabalhava ainda com a papelaria personalizada, que eu fui comprar minha primeira máquina, era 4 mil reais, era tipo assim, para um empreendedor que tá trabalhando sozinho é muito. Mas para uma empresa que tá pensando em crescer, é pouco. Fato. E aí o Bruno falou, não, parcela, olha só o tanto que... Se você pensar, você vai tirar isso por mês, porque você consegue, olha o tanto que você vai ganhar. E eu ficava, não, né, a gente... Ei, Brunão, hein? Que trabalho árduo, hein, Brunão? Foi difícil, tem sofrido, menino. E aí, eu não investi em marketing, assim. Eu ia muito pro Facebook, na época, eu sempre fui... Quando o Facebook era forte. Era forte, hoje não, né? 1900 Os tal da Alice, né? Os grupos da Nossa, Alice. eu vendi muito muito da Alice. no Clube da Alice, vendi muito nos marketplaces, então eu divulgava lá. Só que eu não investia dinheiro, mas eu investia tempo. E o que demorou muito eu entender é que o meu tempo era dinheiro. O meu tempo era... eu falava assim, não, eu vou entregar. Eu cobrava a gasolina do cliente, ia entregar. E o produto saía de carro, chegava lá, o cliente me deixava esperando meia hora pra mim fazer a entrega. Por quê? Eu pensava demais em, tipo assim, não cobrar da cliente Entendi. E ele falou assim, olha só o tempo que você tá indo, olha o tempo que você tá levando. Porque eu não pensava em crescimento, eu pensava, tipo, pra mim, era um hobby, era um troquinho, um dinheirinho, não pensava como empresa. E aí, quando você vira isso, você muda. A gente até recentemente... tem feito investimento em marketing, a gente tá mudando ainda algumas coisas. E aí, quando a gente veio pra VP, o Bruno achou que eu ia ser a primeira a dar pra trás, porque, né, não é uma coisa assim, decidi entrar e é de graça. Não, a pessoa precisa ter maturidade pra entender isso. E aí, eu falei, não, vamos entrar nesse negócio. Vamos investir. O Bruno falou, opa, peraí. Alguma coisa mudou. Você tá bem? Mas sabe quem que atendeu eles, né? Quem? Não precisa dizer, né? Fui eu, né? Então tava nas melhores mãos. É bem isso. A Débora sempre foi muito pé no chão e eu sempre fui o que pisei, nem chão tinha. Quando a gente mudou a empresa, eu lembro até hoje, né? Lembro até hoje porque não faz tanto tempo, né? Mas a Débora, eu falei, a gente precisava entrar assim, fazer no ramo do laser, é algo que eu vejo, já tinha assistido muito, falei, isso aí produz, o pessoal produz em escala, isso aí vai dar boa. Se começar a pegar a empresa vai pedir ciência. E daí a Débora foi atrás, e eu falei, não, deixa que eu vejo, e ela, não, deixa que eu vejo. Aí ela comprou uma maquininha pequenininha assim, cara. De brinquedo. Sabe? De entrada. Não, mas isso aqui, tá, Bruno, veja só, tá 3 mil e pouco, não sei o que. E eu falei, Débora, então tá bom. Então, também não ia discutir, porque eu soube sempre o limite que eu tenho que chegar, sabe? E daí... Homem muito inteligente. Isso. Aí, sabe o limite das mulheres. Aí, quando... a gente começou, eu falei, beleza, fechou, mudamos a empresa agora, partiu, botamos uma data, essa data daqui, e ela começou a divulgar e as clientes entraram em desespero. Não, meu Deus do céu, você vai me deixar. Quem que vai fazer? Quando a gente mudou, eu comecei a abrir para amigos que são empresários, agora a gente tá trabalhando com um corporativo. O primeiro amigo falou, eu tô indo pra uma feira gigante em São Paulo, eu quero 100 disso, 100 disso. Caramba! Aí a gente, meu Deus, isso é de Deus, vamos fazer, vamos trabalhar. Agora Deus mostrou. Pega a maquininha e aquele laser. Daqui quantos anos? Daqui 2 anos o evento. Aí a gente começou a calcular.
Eu falei, a máquina vai ter que trabalhar 9 horas por dia sem parar. Daqui Aí, 3 anos fica pronto. esse meu amigo... Pra dar tempo de entregar no período. Esse pedido. Esse Aquele pedido que Se primeiro... entrasse o outro... Não. Daí o próprio amigo falou assim, ó, tá indo mais 2 comigo e tem vindo uma galera dos Estados Unidos, eles vão querer esse também. E nós, meu Aí, Deus do ali céu, eu e aquela falei- máquina... Eu falei, meu Deus. Daí eu trabalhamos. Nossa, se Foi estressamos, difícil. foi difícil. Mas a gente entregou. A gente Com a entregou. maquininha. Com a maquininha. Ela tá lá ainda, né? Tem que colocar ela. Não, a gente Não, ela vendeu é- ela de criou outra. Ah, tá. Aí, mas foi a primeira. Daí eu olhei pra ela e falei assim, se com 100 foi isso, você imaginou se você pegar um pedido de 500, de 1.000? Ela eu vi. Eu peguei e falei, ó, a Induspar é semana que vem. Vamos na Induspar e vamos ver. Vai ter algo pra nós lá. E a gente foi... A gente começou a pesquisar, né? Bastante Começamos a antes. A gente pesquisar, viu que... Investimento. eu falei, mas chegamos lá, olhamos todo mundo, olhava, não sei o que, o pessoal meio que, acho que olhava pra gente e falava, ih, esses não tem dinheiro. Não tem Não, dinheiro. eles estavam certos, Não, eles eles estavam estavam certos, mas eles estavam... Não, tava, não, Eles era estavam cara, errados. não era cara de Pix, era Mas cara a de gente boleto. tava bem arrumado, pelo menos, né? Aí, chegamos até que uma menina atendeu, Daiane, né? Atendeu a gente, era a primeira feira deles, eles eram de Tubarão. E dela, a gente olhou, a gente queria uma máquina sim. Aí ela falou, olha, essa máquina custa mais de 18 mil reais. Aí a gente, mas como é que faz? Ela falou, ó, assim, mostrou tudo. Detalhe, eu ainda estava pagando a de 3 mil. 10 mil. Aí eu peguei Pô, que legal. e falei, andamos mais um pouco, fomos embora e fomos conversando. Falei, Débora, mas veja que é um investimento. É um investimento que tua empresa precisa ter. E a gente já tinha pesquisado, a gente sabia que pesquisado. ela era boa, era aquela que faixa. ia suprir a nossa necessidade E de- ajudar na de produção. E a gente fez como todo empresário fez. Fechou o olho e falou, em quantas vezes? É isso aí. É Gustavo Quantas Lima, né? vezes? Não importa quanto, eu quero saber quantas Quantas faz. vezes? A Mas gente olha- fez e mudou. Hoje a gente tem um potencial. Não, é E incrível, assim. A gente tá entrando até no ramo de licitação. Estamos Coisa beirando isso ali, que nem mineirinho, comendo pela beirada. Tá pra vir já algumas aí que a gente tá disputando. Legal. E justamente por causa desse investimento. Eu acho que o empresário precisa investir. Não me deixa esquecer, depois eu tenho algumas coisas pra vocês, tá? Essa questão de licitação e um monte de coisa. Não. Ó, A gente conversa. interessante, né? Você falou assim, pô, na hora que a gente viu ali que o nosso amigo falou, é de Deus, só que só é de Deus depois que você dá o primeiro passo. Tá. É. Sim. Exato. Porque Você senão, precisa. se você não tivesse comprado a maquininha no cartão lá, e falando assim, não, vamos dar esse passo gigante, né, de 3 mil reais, né, porque tem empresário que conversa, o cara falou assim, meu Deus, Felipe, esses 3.600 da Via Permuta aí, o cara dá um suador, um frio nele na barriga dele, parece que ele vai quebrar com esses Não te 3.600. conto mais nada. É, parece que não dá pra depois de parece que o cara vai assim, pô, é o investimento da vida. E só que se vocês não tivessem feito esse investimento, não teria acontecido as outras coisas. A gente sempre fala desse paralelo de investimento, sabe, gente? E meus amigos de agência, eles ficam bravos quando eu falo isso. O famoso tráfego pago, né? Quanto que você tem que investir em tráfego pago para você propagar uma marca? Ou até, porque nós estamos falando de marca. O tráfego pago, ele te dá branding, ele te dá um posicionamento. Agora, você investir numa Via Permuta, por exemplo, que nós estamos falando de 300 e poucos reais por mês. Faz um cálculo básico, 2 pizzas no mês ali, beleza? E olha lá. Mas Porque a pizza tá cara. tá caro. O iFood tá parcelando em 6 Você tá entendendo? Aí você compra uma pizza e fica 6 vezes pagando. Mas vamos lá. Faz essa ramificação de verba. Se eu colocar hoje 300 reais no tráfego pago, o que dá? Nada. Mas agora eu tenho ali, eu acho que os grupos de network que está sendo muito aflorado hoje no Brasil é a conexão de olho no olho. Como que eu vou ter acesso ao empresário de Minas Gerais? De Uberaba, Uberlândia? Como? Eu mesmo comprei essa semana, eu tô montando escritório lá, eu comprei tudo pela Via Permuta. E aí eu posso divulgar além disso. O que eu quero dizer? Esse acesso e essa conexão hoje tem que ser investida de uma forma mais orgânica e essência. Pessoas compram de pessoas. Hoje a internet ficou muito supérflua. Olhar um vídeo top, olhar todo um parafernália top
O Diego vai me matar agora, mas isso só não faz o negócio vender. Cabe nós, vendedores, ter essa conexão real e fazer. Aí eu olho o investimento hoje de um BNI, de um Via Permuta, de qualquer outro grupo network. Só que a gente tem que estar lá dentro para fazer negócio. Via Permuta não é um grupo de amigos apenas para se relacionar. É para fazer negócio. E as oportunidades acontecem quando dá o primeiro passo. E na VP eu até falei pra Débora isso, que nem quando a gente comentou aqui, né? Quando que a gente pensou que chegaria lá? Porque o brasileiro tem essa, né? O americano ele compra de fora, o europeu compra de fora, mas o brasileiro ele quer comprar na porta da casa dele. Exatamente. Então ele sempre vai buscar alguém na porta da casa dele, porque ele acha que na porta da casa dele é mais barato. Eu falo por quê? Porque eu tenho uma outra empresa de ramo de caçamba de entulho. E a pessoa... O casal é milionário. Não. Isso que ele banca. E eu vejo muito isso. Ah, mas peraí, eu sou do Xaxim, você é aí do Umbará. Puxa, eu vou achar um que é mais barato. E é o mesmo preço. Então não tem... E eu falei pra Débora, o que a Ver Permuta pode... Aonde tua lembrancinha pode chegar, o teu investimento? Teu nome. A gente atendeu... como é que é o nome dela? Que levou... Não sei, amor. É que é tantos clientes, gente. Mas, tantos clientes que a gente entendeu uma pessoa que, na Via Permuta, que ela dá mentoria, aquela que com... Ah, sim. A Amanda. A Amanda. Doutora Amanda, doutor Felipe. Doutora Amanda. Foi quem eu comprei Isso. o monitor. Então, o que eu falei pra Débora, imagine que a doutora Amanda, falei, Débora, ela já tem a clientela dela, ela já é muito conhecida, veja o potencial que ela tem. O fato dela entregar algo pra alguém, às vezes você não sabe qual a mão que tá recebendo aquilo. Às vezes aquilo lá é um presidente de uma empresa multinacional. Exatamente. Uma pessoa muito conhecida e ela vai entregar, ela pode olhar e falar, mas eu gostei disso aqui, com quem que você fez? Puxa, eu fiz com uma menina lá em Curitiba, dela falou, mas você pegou de Curitiba? Como? E eu confio. Boa. Então, aquilo quebra todo o paradigma de, vou pegar na porta da minha casa. Porque ela falou, não, se ela, que eu confio e coloquei o meu dinheiro nela, tá pegando de outra pessoa lá do outro lado, 3, 4 estados pra frente, um exemplo, Sim. eu Isso é também venda. posso. Então, Isso isso é que eu venda. falei pra ela, a Via Permuta veio pra abrir os nossos olhos. Eu falei, a gente vai, o nosso produto vai estar na mesa de pessoas que a gente nunca imaginou. Mas aí a E pergunta... nunca teve contato. E nunca teve contato. A pergunta, vale a pena vender em VP? Cara, Vale a pena. olha a visão. E eu não tinha pego essa visão ainda, cara. Mais um gatilho Não, aqui. mas a gente porque, assim, conversou sobre isso, Felipe. Mas do jeito que ele falou ali, sabe? Do jeito Ah, não, que mas você é que falou, o Bruno é... Pô, diferente. Ó, eu tava demorando, eu tava, na verdade, segurando pra falar da Via Permuta, mas todo mundo, vocês estão falando, então a gente vai falar um pouquinho sobre a Via A gente Permuta, quer ver se né? consegue um desconto, alguma coisa. Não tem desconto, né, cara? Eu lembro que eu fiz a reunião com vocês, né? Foi ali, até tava brincando, né? Parece que faz uns 4 meses já, uns 6 meses que vocês estão dentro da Via Permuta. E a gente fez, vocês fizeram algumas perguntas. Felipe, mas tem já empresas do mesmo segmento, né? Vocês estavam não bem seguros, porque vocês tomaram a decisão de entrar. Mas como que foi para vocês conhecerem a Via Permuta pelas redes sociais e depois participar dessa avaliação comigo? E aí falou assim, não, Felipe, vamos entrar. E aí vocês ficaram, né, foram no evento ali. Me conta esses primeiros dias, não vou falar nem né, esses primeiros momentos ali na Via Permuta. Então, deixa eu falar, porque o Bruno, foi ele que me apresentou a VP, né? Ele que pesquisou e ele falou, amor, eu vi um negócio que achei bem legal. Eu marquei uma reunião pra gente. E aí, como a gente já tava trabalhando mais junto... Porque ela trabalha com permuta. Eu trabalho com permuta há muitos anos. Que legal. Só que não dessa forma, né? Porque daí, se você trabalha, eu compro de uma pessoa, ela tem que comprar de mim. Então, fica bem limitado. Só posso fechar com ela tem que fechar comigo dentro daqueles valores. Então, eu tinha noção do que era, mas não imaginei, né, a proporção que era. E aí, como eu já tava, né, bem flexível a entrar em outras coisas. Já era outra Débora, né? outra. O Vamos falar a Brunão verdade. conseguiu quebrar o... E aí a gente Tem um tava... remedinho bom aí que é melhor. Ele também tem a empresa dele, não passou por momentos fáceis aí por conta, né, do nosso, né, momento. Sim. E aí a gente tava trabalhando junto e até brinquei com ele e falei, não, vamos focar na Brindela e vamos
vamos fazer o grupo Brindela, vamos fazer um negócio de caçamba de Brindela, vamos ampliar esse negócio. Você vê umas caçamba rosa aí. E os carros da Mary Kay. E aí eu falei pro Bruno, a gente começou a abrir um pouco mais a mente, né? E eu falei, não, vamos trabalhar junto. Ele trabalha com o irmão dele. Eu falei, vamos, fecha essa empresa, vamos trazer o Guilherme pra trabalhar com a gente, vamos fazer um negócio aqui. E você começa a ver, né, olhar diferente pras coisas. E aí ele falou, não, vamos fazer... Vamos fazer, entrar nessa... Esse você falou Guilherme, porque eu pagando bem, né, Guilherme? Não, dando dinheiro, né? Eu tava até falando aqui, ó. Pessoal, eu tô mudando. Tô mudando. E aí ele falou, não, vamos marcar essa reunião. E, tudo bom, vamos lá, né? Vamos ver o que rola. Mas a gente imaginou, falei, né? Poxa, não é um bom momento pra nós agora fazer qualquer tipo de investimento. Mas, vamos lá. Vamos... Aí a gente fez a reunião, o Felipe explicou pra gente como é que funcionava. A gente viu que entrava ali na nossa ideia. A gente pensou, não, tinha outras 2 pessoas trabalhando lá dentro também. Mas eu pensei, que mal tem, né? Que mal tem a gente conhecer um novo jeito de vender. E aí quando a gente entrou mesmo, eu acho que a gente só não vendeu mais porque... Era só eu, né? Você segurou. Não, eu dei uma segurada, mas é porque eu falei pra ele, é só eu. É muito dinheiro, né, gente? Mas eu falei pra ele, a nossa dúvida no começo também foi essa. A gente Aonde já tem VP pra comprar o cavalo lá, cara. Não é. Colocaram o a cavalo gente vê lá. o pessoal lá de Minas e, poxa, eles podem pegar bolo, podem pegar, né, aquele consumo do dia a dia. E aí a gente entrou ali e eu falei, poxa, será que a gente vai conseguir gastar esse dinheiro? Será que vale a pena a gente vender bastante para gastar esse dinheiro? E agora, a gente tá... A Brindela em si, né? O Bruno, quando ele me tirou de casa, ele me expulsou de casa, ele falou, não quero mais você trabalhar em casa. Boa. Ele arrumou uma salinha para mim no escritório dele, ele falou, vem trabalhar aqui. E aí, chegou um momento que eu falei, não, eu preciso sair. A Brindela precisa dar os passos dela. E daí, nós... né, alocamos uma salinha, agora a gente vai precisar. Eu falei, até mandei lá no grupo, falei, preciso de divisória de drywall, o que a gente tem? Falei, preciso de porta de vidro e muitas outras coisas que eu sei que eu vou precisar, que tem dentro da VP. E eu tenho saldo pra isso. Falei, então vamos gastar esse dinheiro. Vamos gastar esses VP. E aí ficar sem meu cavalo. Mas... Aí na primeira semana o Bruno queria comprar um cavalo. Falei, a gente mora num barato, faz sentido. Quase que a Gabi me convenceu, cara. Você não estacionou ele? Tá no start. Não, eu fiquei surpreso quando postaram um cavalo lá. Eu falei, dá pra comprar um cavalo em VP. Tem E você cavalo, vê, ó. tem cavalo, Tem cavalo, velho. Aí eu falei pra Débora, eu falei, você vê, era um dinheiro que tava nas prateleiras parado. Eu falei, e a gente tava lá e pros nossos clientes não iriam funcionar, porque era um pouco de cada coisa. E quando o cliente vinha, pô, mas eu precisava de 10 desses. Eles falavam, puxa, mas 10 eu não tenho, porque isso aqui é uma sobra. E daí eu falei pra Débora, era um dinheiro parado. Era um investimento parado. Tá, colocar o estoque obsoleto que ficou lá pra girar, né? Girar. E a gente conseguiu atender bastante gente justamente com esse estoque. Na verdade, a gente Mas teve no pessoas que a começo- gente até investiu, porque a gente viu o potencial, falou assim, não, quer saber? Compra lá, Débora, compra Vamos lá acreditar. e vamos virar a moeda, sabe? E aí foi no começo foi essa, né? Vamos eliminar esse estoque que de certa forma tá parado. Mas aí agora a gente até vê o que a gente pode comprar pra vender lá dentro da permuta, que dá pra gente fazer combo de 10, e dá pra fazer. E então a gente começa a ver de outra forma. E até ontem o Bruno comprou lá umas coisas de ferramenta. Falei, bom, até o presente dos pais já tá garantido, Olha aí, né? ó. Ah, você pegou aquela lá? Eu comprei uns... Eu fiquei ensaiando, cara. Parece ser bom. Sabe que agora eu fico igual aqueles noia no... Cara, eu quero comprar. Aí, Mas sabe? deixa eu perguntar, então assim, você tá 30 dias ali, mais ou menos? Um isso? pouquinho mais de 30 40 dias, dias isso. Um pouquinho Não, mais? Dia Você 17. já vendeu ali uns R$2.000 em VP ali, mais ou menos? Tipo uns quase 15. Quase 15? Quase 15. Pô, Quase 15, em 30 dias. Em 30 dias. Isso E porque você deu... vendeu só pra Curitiba? Não, nossa, a gente vendeu. Segunda-feira mesmo a gente despachou envio aéreo pra Belo Horizonte. e aéreo ainda? Aéreo. É chique demais.
O cliente precisava de uma urgência, uma demanda urgente, a gente fez ali no aéreo, porque era o que chegaria a tempo, né? Belo Horizonte é um pouquinho longe, né? É. E aí a gente fez 100 copinhos, né? Foi uma correria, uma loucura, mas eu gosto desse tipo de loucura. Oh. Né? Então, e a gente começa a pensar no futuro, né? O que a gente pode... Não pensar em coisa pequena. Hoje eu não penso mais no pessoal verdade, que compra o bolo no pote lá. Eu penso... na verdade é isso aí, estratégia, né? A estratégia tem que... Eu sempre falo isso, cara. Tem dois tipos de empresários aqui dentro da Via Permuta. Tem aquele que consome pro dia a dia, desde uma alimentação, um vestuário, um lazer, um produto de limpeza. E aquele que olha para Via Permuta como um investimento, né? Que ele vai falar assim, pô, cara, talvez eu possa comprar um carro, um apartamento, uma casa. Como um né? canal Fazer mais uma importante. viagem dentro da Via Permuta. E o mais interessante é que quando eles entraram, cara, eles estavam com esse receio assim, já tem um associado que tem o mesmo segmento. Eu falei pra eles, não, pode ficar tranquilo, né? A gente que tá do lado de dentro, né, a gente fica desconfiado, né? Porque eu falo assim, não entra porque eu sei que você vai ter resultado, né? Inclusive eu tava andando aqui, eu vinha de a pé aqui no centro pro podcast, eu falei assim, cara, eu sou muito competente, velho. Eu passava nas lojas, eu falava, olhava aquele estoque parado, eu falei assim, não é possível, cara. Várias empresas estão perdendo, deixando dinheiro na mesa com estoque parado lá que tá mofado, que não tá girando. E aí, algo que você, né, o Bruno falou, que é bem interessante, pô, teu nome tá sendo levado, Sim. porque chega lá a caixa da Brindelas em Belo Horizonte, chega em Goiânia, chega em Uberaba, em Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, Curitiba. Você atendeu Curitiba aqui já, né? Fez várias vendas, né? Vai me atender? Vou. Tô com um briquezinho ali, né? Então, assim, hoje, pra quem tem estoque igual vocês, outro segmento, roupa, eletrônico, enfim, qual que é a dica que vocês dão pra quem tá fora da Via Permuta e às vezes tá com dúvida? Será que eu invisto isso? Será que... A pergunta, né? Mas eu vou deixar o Bruno responder essa, depois eu vou te fazer outra pergunta. Bruno, mas se eu vender muito, onde que eu vou gastar? Primeiro de tudo tem que acreditar. Isso que é o fundamental. Mas eu vejo assim um grande potencial. Tem onde gastar, tem como fazer dinheiro, tem como o que comprar. A gente tem conversado com o pessoal que está entrando, até mesmo os novos. Estava comentando com o Felipe aqui, conversando ontem com um associado novo. E eu falei assim, ele também preocupado isso, ele falou, mas cara, eu não sei onde eu vou colocar o dinheiro. Eu falei, calma. Calma, porque tudo é um começo. Hoje a gente entrou com a mesma dúvida. O que nós vamos fazer com todo esse dinheiro quando a gente começou a ver? Quando começou a surgir pacotes de viagem, você indo para resort, ficar 7 dias lá com a tua família, sem porque não era só bolso. você usando esse dinheiro para suprir isso, você já vê que a tua viagem pode ser muito melhor do que você pensou. Porque todo mundo já viajou com a família e sabe o custo que isso dá. E do momento que você consegue, então, é que nem eu brinquei, quando eu vi que a possibilidade de você comprar um cavalo... Gabi, arruma um cavalo. Sabe, cachorro, né, amor? Eu falei, poxa, por que não tem quem Curitiba? Vocês moram no sítio? Não, então, senão eu tinha comprado o cavalo. Bará é quase sítio. Vou ter que arrumar o terreno para colocar o cavalo. Então, há muitas possibilidades. Eu vejo Curitiba, e claro, me corrija se eu tiver errado, Felipe, mas eu vejo Curitiba saindo da fase de engatinhar para começar a andar. Sim. Se a gente olhar para Via Permuta de fora, Uberaba, Uberlândia, Araxá, meu Deus, você vê que é um ecossistema gigante onde a pessoa já não tira dinheiro do bolso para se alimentar. Ela, vou comer um hambúrguer, eu pego aqui. Eu vou fazer isso, eu pego aqui. Que nem o rapaz lá no Via Connect mostrou, né? Ele vendeu 10 mil. Daí ele falou, o que eu vou fazer? Quando ele viu, opa, mas eu preciso comprar isso. Ele usou aquele dinheiro, eu preciso fazer isso. Tirando que, tipo assim, que nem se a gente olhar pro potencial, a gente viu pessoas comprando terreno. Fato. Venderam o carro. Quando a gente entrou, teve uma viagem para Orlando. Sim. Então, olha o tamanho do potencial. Eu acho que basta acreditar. Eu acho que hoje, o momento que a gente vive, Brasil, governo, tirou essa fé do pessoal. Boa. Antes você acreditava mais nas coisas, hoje você, será que isso vai dar certo? E eu acho que isso precisa resgatar, sabe? A frase Primeiro é acreditar, né? Primeiro é acreditar
e colocar o pé. É isso aí. Depois que você colocar o pé, amigão... Aí já era, né? Aí já vai. Aí já era. Gente, que podcast sensacional, bate-papo muito gostoso. Infelizmente, nosso o editor sempre coloca aqui, né, no final. Vamos marcar mais vezes aí. Inclusive, a gente tá planejando aí um talk show ao vivo, né? Com várias empresas ali, a gente fazendo entrevista com empresários. Então vai ser bem bacana. E quero que vocês deem um recado final. Olhar para aquela câmera ali, cada um de vocês ali, e dar um recado final. Se vocês quiserem falar da Brindelas, mandar um beijo pro pai, pra mãe. Pra essa aqui, ó. Vai falando, Débora, que eu vou pegar ali. Ah, tá. Lá, Débora. Pra aquela lá, Débora. Não, eu quero deixar que, se você tem ainda alguma dúvida, eu acho que a necessidade aparece aos poucos, né? Boa. Não é de primeira que você, eu vou pensar que onde que eu vou gastar o meu dinheiro? A necessidade vai aparecendo e você vai vendo que vale a pena. Mas se você quer entrar, entre de cabeça aberta, porque não adianta você mudar o ambiente e não mudar a mente. Boa. Se você não tiver de cabeça aberta, mente aberta, você não vai entender e não vai acreditar. E principalmente não vai investir. Porque você não tá investindo só... a gente falou aqui sobre compras, mas a gente não falou sobre... o quanto você pode aprender com isso, o quanto você pode crescer como profissional, relacionamento, você poder dividir fornecedor, dividir experiências. Então, eu acho que isso é muito, muito mais do que só dinheiro, né? E Excelente. isso que vale. Boa. Isso. Brunão. Braba, O você. meu recado, a Débora falou isso, mas o meu recado é sobre a Brindela. Quem quiser conhecer da gente, a gente tem um pensamento assim que não tem que ser só um brinde. Até o Júlio usou isso no Via Connect. A gente não quer que você compre, gaste com a gente, tire o recurso, o custo que você colocou da tua empresa para que aquilo vire algo, uma gaveta, sabe? A gente tem como pensamento, e a gente traz isso justamente da Débora, o carinho com o que a gente faz. A Débora sempre teve um carinho, sempre teve um comprometimento, e é dessa forma que eu acho que a gente vai alcançar mais gente, alcançar o Brasil. Então, assim, quer ver, ó? Esse aqui, ó, Guilherme, é seu. Ô, louco, não acredito. Esse aqui Aí é seu. sim. E esse aqui Pra ninguém roubar. do Diego. Do Diego. Show de Olha bola. aí, Olha aí. gente. Pô, E essa personalizado. é a reação que a gente espera do cliente. Aí, gente. Essa é a reação que a gente espera que o cliente Muito do nosso legal. cliente esteja. Obrigado demais. Justamente que quando ele pegar algum brinde da Brindela, ele fala assim, essa pessoa pensou em mim. Foi feito algo especial pra mim. bom. Então, a gente não quer ser só brindeiros. A gente quer ser pessoas que conectam pessoas com outras pessoas. Entendeu? No momento que aquela pessoa chegar numa sala, a pessoa tá lá, mas e essa caneta? Não, essa caneta eu ganhei do cliente tal, do fornecedor tal. Ele pensou, ó, eu não deixo ninguém usar porque senão vai acabar a tinta e ela é bonita. verdade. E mesma coisa. Então, esse é a nossa missão aqui. Que legal, E claro, gente. agradecer vocês aí pela oportunidade. A Débora tava nervosa, eu falei pra elas, meu Deus, mestre, você fala mais que o homem da cobra, você tá Rapaz, é gente boa lá, né? Falou, só gente boa. E é uma experiência, a gente tá crescendo junto com vocês, se conectando junto com vocês, e é muito bom ter a oportunidade de conhecer as pessoas, aprender com as pessoas. Quando a gente chegou aqui, eu falei do Guilherme, a gente conheceu o Guilherme, pensa num cara pra frente, astral, o cara, Legal. a gente ficou ali, é que ele tinha compromisso, senão a gente ia ido Ia embora. mais conversado. Não dá pra dar Pode dar corda. muito Mas Pode é dar isso, a corda. gente agradece. Pô, show de bola, cara. Vamos lá. Bom, gente, obrigado, Brindela. É um carinho. Você vê, a gente olha, só um copinho, não é. É o detalhe de vir num encontro como esse. Bom, eu quero deixar aqui hoje uma mensagem agora, dia 14 e 15, final de semana que vem. Nós teremos a nossa imersão infalível funil de vendas, onde você, empresário, quer estruturar o seu comercial, saber o que tem que fazer todos os dias, qual a estratégia específica para o seu cliente. Então vai ser feito por VPs, então vale a pena. Nós temos mais 3 vagas ainda. Eu tinha aberto 2 vagas para o VP,
Abrimos mais 3, porque tá tendo uma demanda muito boa. E por que não ter vocês, parceiros empresários, conosco dentro dessa imersão infalível, que são 2 dias e é algo que realmente muda o seu comercial. Então não perca mais tempo, me chama depois ali, que com certeza vai ser uma imersão que vai mudar totalmente a sua visão do seu comercial. Senhoras e senhores, finalizando mais um VPcast, uma conversa com quem faz o país girar. Gente, parabéns pelo trabalho de vocês, pelo Obrigada. sucesso de vocês dentro e fora da Via Permuta. Mérito todo de vocês, né, pelo trabalho e pela dedicação que vocês fazem, né? Poderia dar parabéns pro Guilherme também, mas não vou dar, não merece, chegou atrasado. Gente, grande abraço e sucesso. Até mais. Valeu!